Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Informática Básica do curso técnico em Contabilidade, Conte 1, Conte M2, do Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambinho. Aula de hoje estaremos dando sequência à formatação e algumas ferramentas básicas do aplicativo Writer. Então vamos lá. Olha, quem estiver usando o Word, tranquilo, tá? Também pode fazer os testes, também pode enviar atividades pelo Word. O que vai mudar talvez seja somente o local da ferramenta, porém a aplicabilidade ela é a mesma. Bem, vou compartilhar a tela com vocês. Este é o compartilhamento da aula de hoje, né, da semana 3. E peço que vocês não se esqueçam de colocar a frequência. Entrem aqui na aba geral, venham até a opção presença. A internet está um pouco lenta hoje. E dentro da aba geral, em presença, vocês têm aqui a data do dia 20 de setembro. Vai abrir agora às 21h20 e fica aberto até às 22h20. Esse é o período que vocês têm para poder fazer o lançamento da frequência. Voltando à nossa semana 3. E deixo aqui um material complementar que eu peço que vocês assistam, tá? Porque ele é importante no complemento das nossas atividades, até porque na próxima aula, quando eu completar uma etapa aqui do nosso Writer, nós teremos uma atividade já valendo ponto. Então, vocês vão assistir a esse vídeo de inserindo imagens, tá? Irei trabalhar essas imagens com vocês mais a fundo na próxima aula, mas já vou deixar o vídeo aqui. Aqui embaixo deste link vai entrar essa gravação de hoje, da aula de hoje. Como eu disse, nessa semana nós não temos atividades. E aí nós vamos trabalhar com tabelas no Writer, cabeçalhos e rodapés, marcadores. Tá? Essas são os conteúdos a serem trabalhados na aula de hoje. Então vamos lá. Eu vou minimizar o meu AVA. Esta é minha área de trabalho. Irei abrir o LibreOffice. Escolho o aplicativo Writer. E ele está aí, pronto para que eu possa iniciar o meu trabalho. A primeira coisa a ser feita é a configuração da página. Seguindo as normas da ABNT, nós vamos determinar o tamanho da página, A4, e as margens. Margem superior, esquerda e direita. Então, nós vamos lá em formatar, estilo da página. Aqui eu já percebo que está com a largura e a altura padrão no formato A4, margem superior de 3 centímetros e margem margem esquerda de 3 centímetros e margem superior ou margem em cima também de 3. A margem direita e a margem de baixo, margem inferior, ficará com 2 mesmo. Eu posso dar um aplicar e dar um OK, ou simplesmente dar um OK. Este é o texto em que nós iremos trabalhar. Vocês estão percebendo
que eu digitei o texto e ele não tem nenhuma formatação. A primeira formatação a ser feita é a formatação da fonte, tamanho, né, e os alinhamentos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, título, né, vai estar com a fonte de tamanho 14. Fonte Arial, apenas Arial. Como é um título, negrito, e ele será centralizado. Os meus parágrafos, eles estarão com justificado, alinhou dos dois lados. Fonte, também Arial, padronização. Tamanho, 12. E eu não posso me esquecer de colocar um recuo de primeira linha e também um espaçamento entre linhas. Então, eu entro no meu formatar parágrafo e aqui eu tenho o espaçamento de primeira linha. Ele é padrão, segundo a BNT, de 1,2. E o espaçamento, né, ele é entre linhas, né, de 1,5. Então, já está aqui entre linhas de 1,5. Eu dou um OK e eu percebo que o meu texto, por ter sido uma cópia da internet, né, ele pode não ter ficado legal. Mas ele está ajustado. O que está errado é justamente esse recuo de primeira linha. Eu não coloquei 1,2, deve ter entrado 12 centímetros lá. Eu até acompanho pela régua, ó. Na régua me mostra 12. Então vamos voltar lá no formatar parágrafo e olha ali, ó, 12 centímetros. É 1,2. E dou um OK. Agora sim. O que eu devo fazer aqui também é passar o corretor ortográfico para descobrir se tem alguma coisa errada, alguma palavra errada. Então, eu venho aqui na minha ferramenta ABC, verificação ortográfica, e ele faz uma verificação para mim. Aqui ele me diz, atualmente os conhecimentos de informática são cada vez mais. E aí me dá sugestão, são cadas, não. A sugestão que ele me deu, né, eu não posso acatar, então eu peço para ele ignorar. E aqui ele vem falando de São Cada de novo, né, e me sugeriu São Carlos, não, manda ignorar também. E eu percebo que ele não me apresenta nenhum erro mais, dá um OK, e eu peço para fechar. Eu vou aumentar o meu zoom para que vocês possam enxergar melhor esse texto. Eu tenho alguns detalhezinhos aqui que vieram da cópia, porque esse texto eu não digitei, eu peguei ele na internet. Se digitar, eu iria perder muito tempo aqui com vocês, então já peguei ele pronto, né, já colei, então fui lá na internet, selecionei, copiei, colei, e vou trabalhar ele com vocês como se eu tivesse digitado. E às vezes aparece essas marcas, como se fosse uma sombra dentro do meu texto, mas são marcas que atrapalham a minha formatação. Então, vamos ajustar isso daqui, vamos fazer essa correção. Não tem como fazer essa correção automática. Essa ele não faz automaticamente. Ela tem que ser feita manual. É o que eu estou fazendo aqui, a correção manual destes espaços que ficaram estranhos aqui para mim. Ele ainda insiste naquele são cada vez, mas o sublinhado agora em azul ele diz que talvez seja algum erro de concordância, então eu posso clicar aqui e pedir para ele ignorar sempre. Olha, clico aqui e peço para ele, já ignorou aqui também, né, e já está legal aí o meu texto. Hein?
Vamos então para a divisão do texto. Tá? Vamos inserir uma imagem como está naquele primeiro vídeo. Então, o que, que eu faço? Eu venho aqui na minha internet, vou abrir uma nova aba, vou procurar aqui informática. Esta informática que eu quero, ela é um vídeo, uma imagem. Então eu pego uma imagem, tá aí. Aí vou pegar, por exemplo, essa imagem aqui e vou colar lá no meu texto. Então, botão direito nessa imagem, copiar a imagem, volto ao meu texto, que ele está aqui embaixo, na minha barra de tarefas, e clico em algum local, e se lá eu copiei com Ctrl C, aqui eu colo com Ctrl V. A imagem chegou aqui para mim. Se eu arrastar a imagem, vocês vão perceber que o texto vai ficando atrapalhado. Então, eu tenho um recurso para me trabalhar a imagem, que é a disposição. Botão direito na imagem, propriedades, e dentro de propriedades eu tenho aqui, ó, disposição do texto, e eu tenho algumas configurações. Por exemplo, página ideal. Estão vendo os quadradinhos ao redor e a figura no meio? Esses pontinhos significam o texto. Então, por exemplo, ó, se eu coloco este desativar, o texto fica em cima e fica embaixo. A imagem fica livre no meio. O antes, o texto fica à esquerda, em cima e embaixo, e a direita está livre. O depois, à esquerda não tem texto, em cima e embaixo a direita tem texto. Página está todo ao redor. Né? O através é quando eu quero colocar a imagem atrás do texto. E o página ideal é quando eu quero a imagem ao redor do texto. Então, olha só. Coloquei ideal. Vou dar uma diminuída na imagem. Vamos voltar lá, propriedades, e marcar página. E dar um OK. Olha. Estão vendo? Então, eu ajusto a minha imagem da forma que eu quiser, né, quando eu coloco essa opção. Não gostei dessa, botão direito. Propriedades, marca depois. Então, OK. O que muda? Basicamente nada. Só os alinhamentos. Né? Se eu quero apagar a imagem, eu dou um delete nela. Aí eu vou pegar uma outra imagem, uma imagem mais clara. Essa ficou um pouco escura, ela iria atrapalhar a minha visualização do texto. Então, vamos pegar essa daqui, que é uma imagem mais colorida. Vocês viram que eu cliquei na imagem para ela abrir, e aqui, botão direito e copiar imagem. Um detalhe, algumas imagens não conseguem ser copiadas. Tá? Você não consegue. A hora que você vai lá colar, você não cola. Isso porque talvez ela não esteja liberada para cópia. Então, vamos voltar no texto, vamos ver como vai ficar. Vou colocar aqui embaixo, Ctrl V, a imagem chegou. Eu vou colocar, eu vou diminuir o tamanho dessa imagem. Olha, eu levo o mouse em qualquer um desses 4 quadradinhos aqui, ó, das diagonais, para me diminuir a imagem. Eu posso diminuir por esse também, ou por esses. Só que esses fazem com que a imagem fique desproporcional. Então, eu gosto de pegar os da diagonal, e a imagem fica proporcional. E eu quero colocar essa imagem atrás do texto. Então, botão direito, propriedades, eu vou marcar através, e eu não posso esquecer também de marcar no segundo plano. E dá um OK. Olha lá, a imagem ficou lá atrás. Às vezes atrapalha um pouco o texto, porque o fundo é escuro, né? E ela não fica legal. Vamos apagar e vamos tentar outra. Vou voltar na imagem. Tenho esta imagem aqui que vai dar certo, porque ela é clarinha. Ó, cliquei na imagem, botão direito, copiar imagem, volto ao meu texto, peço para colar. Tá? Posso vir aqui também, ó, no colar. Ou editar e mando colar. O colar tá aqui, ó, gente. Tá? Ou editar, colar, tanto faz. Chegou a imagem,
Ó, arrasta, ela não está formatada. Então, botão direito, disposição, pode ser direto, né? Em propriedades. Botão direito, propriedades, aí eu escolho através, no plano de fundo, dou um OK, e agora eu arrasto a imagem. Essa aqui não vai ser preciso mexer. Olha lá, a imagem está atrás do texto. Tá? Então, essa seria a primeira etapa a ser trabalhada aqui. Uma outra coisa que eu posso trabalhar aqui também são as colunas. Então, eu quero dividir esses dois parágrafos em duas colunas. Eu seleciono o parágrafo, ou os parágrafos, selecionei dois. Entro lá na minha opção, buscando colunas. Tá? Então, vim aqui no formatar, colunas, e eu escolho que eu quero duas colunas. Poderia ser 3, 4, 5, eu quero duas. Dou um OK e ele divide o meu texto em duas colunas. Então já ficou bem fácil ali, né, aquele trabalho meu. Bem, uma outra situação que nós podemos trabalhar aqui também são o cabeçalho e o rodapé. Não importa quantas páginas tenha seu texto, ele vai sempre colocar o cabeçalho e o rodapé em todas as páginas. Então, vocês estão vendo, ó, não tenho nada aqui em cima, não tenho nada aqui embaixo. Tá grande assim porque eu estou trabalhando com um zoom de 140%. Eu vou entrar aqui no inserir, cabeçalho e rodapé, vou escolher cabeçalho, estilo da página padrão. No cabeçalho, eu vou colocar aqui, ó, curso técnico em contabilidade. Vou formatar, vou deixar ele centralizado com a fonte Arial, que é o padrão para definir aqui, em negrito, e vou colocar uma cor para chamar a atenção. Cor da fonte. Vou colocar aqui um vermelho. Então, estou dentro do cabeçalho. Como que eu saio desse cabeçalho? Eu venho no texto e dou 2 cliques. Pronto, saí do cabeçalho. Estou no meu rodapé. Estou no meu texto. Quero colocar aqui embaixo no rodapé a minha turma e o número da página. Então, de novo, inserir, cabeçalho e rodapé. Então, dentro de cabeçalho e rodapé, eu escolho rodapé, estilo de página padrão. E aqui eu quero colocar a turma, né? Fonte M2. E vou lá no lado direito, vou dar Tab. O Tab está à esquerda da letra Q, aquele que parece duas setas. Tab, mais um Tab, está aí. E vou inserir aqui o número da página. Eu não posso colocar na mão, senão ele vai repetir esse número para todas as páginas. Eu venho direto no inserir, e dentro do inserir eu tenho a opção número da página. Clico aqui e ele colocou o número automático. Vou formatar isso aqui também, um negrito, e vou até colocar uma cor diferente, que vai ser aqui um azul. Um azul mais escuro. Azul. Tá lá. Volto para o texto, 2 cliques. E, basicamente, está pronto. Se eu quiser uma outra página, o que eu faço? Eu posso ir dando Enter até chegar embaixo. Mudar de página. Ou eu posso vir direto aqui, ó, no Inserir. Dentro do Inserir, eu tenho quebras e quebras de página. Mais quebras. E vou fazer aqui uma quebra manual. Quebra manual de página. Então, tá ali, ó. Quebra de página. E dou um OK. Pronto. Olha o que aconteceu na página 2. Ele trouxe o cabeçalho e ele trouxe, esse aqui é o rodapé da página 1. O rodapé da página 2. Já definindo o número da página
que é número 2. Bom, se eu quero colocar alguns marcadores ou algumas numerações. Então, por exemplo, eu tenho várias turmas onde eu dou aula, né. Eu tenho a ciência da computação, no módulo 6. Tem a ciência, eu estou escrevendo errado até para forçar, da computação, no módulo, não vou colocar acento, 8. Eu tenho a administração, no M1. A administração, no M2. O que mais que eu tenho? Eu tenho a engenharia agronômica, em acento, né. Eu tenho a ciências biológicas, eu tenho qual outra turma que eu tenho? Eu tenho o técnico em agropecuária. E também é técnico, né? Também é técnico. Eu vou colocar sem acento até. E vou fazer a correção automática aqui agora, olha. Então, novamente, eu posso vir aqui no meu ABC e ele começou, olha lá, técnico. Eu fiz sem acento e me sugeriu com acento. Peço para ele corrigir. Administração, eu digitei sem C cedilha, ele me sugeriu com C cedilha. Corrigir. Né? Novamente, técnico, corrigir. Agronômica, sem acento, vou pedir para ele corrigir. Ciências, sem iniciando em minúsculo, peço para ele corrigir. E agropecuária sem acento, peço para ele corrigir. Então, ele já fez a correção em todo o meu texto. Ó, e agora diz que está pronto para mim e mando fechar. Tá aí, ó, tudo corrigido. Eu quero colocar números aqui, quero numerar. O que eu faço? Seleciono e clico na opção numeradores. Você tem aqui na barra de ferramentas a opção numeradores. Aqui é marcadores, aqui é numeração. Eu quero colocar com algarismo romano. Olha lá. Aqui ele deu uma diferença aqui, eu mando voltar, ajusto aqui. Ou então faço isso, ó. Ele tá criando esse probleminha aqui para mim. Poderia colocar essa numeração em forma de números. Olha lá. Números. Então depende do que eu quero. Vou copiar isso daqui, ó. Selecionei. Ctrl C. Venho aqui embaixo. Ctrl V. Puxar para cá. Ctrl V. Senão ele foi para outra página, né? E eu quero colocar aqui, não números mais. Eu quero colocar aqui símbolos. Esses são os marcadores, ó. Ele costuma colocar em tudo, apesar de estar numa seleção separada, ele costuma colocar lá, coloca em tudo. Se eu não quero isso, eu posso inserir uma quebra, vamos fazer uma quebra manual aqui de página, e aqui eu quero que ele coloque para mim numeradores, marcadores. Ele está inserindo em todos porque a formatação foi uma só. Então, o ideal era que eu fizesse isto antes. Quer ver? Vou desfazer tudo que eu fiz. Agora sim, vou selecionar, copiar, Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Acabou
vou jogando na outra página para mim. E aqui eu vou colocar símbolos, marcadores. E aqui eu vou colocar numeradores. Aquilo estava acontecendo porque eu fiz uma cópia de algo que já estava pronto. Aí, quando eu colocava numeração ou marcadores, ele entendia que era tudo um só. Então, eu fiz a cópia antes de colocar o marcador ou colocar a numeração. Aí ele aceita, ele respeita aqui para mim. Poderia fazer também uma tabulação. Então, vamos lá. Vou inserir uma quebra de página de novo, somente para a gente poder ir guardando, né, essas etapas do nosso texto. Quebra de página. Estou na página 3, ó, essa página 2 que eu encerrei, página 3, vocês estão vendo que ele vem automático. E aqui eu vou colocar uma tabela. Então, olha só, eu venho aqui em tabela, escolho, ó, quantas colunas? Eu quero 3 colunas. Quantas linhas? Eu quero 2 linhas. Tá lá, ó. É uma 3 por 2. 3 colunas, 2 linhas. Tá vendo? Aqui eu vou colocar um título. E para me caminhar na tabela, eu não dou Enter, eu dou Tab. Ó, Tab, Tab, Tab. Aqui eu vou ter a turma, Tab, disciplina, professor. Se eu preciso de mais linhas, eu dou outro Tab. E aqui eu crio quantas linhas eu tenho. Então, aqui é a Conte M2. Tab, na disciplina de Informática Básica. E o professor Marcos Celso. Dou Tab. Continuo na mesma turma. Com a disciplina, agora eu já não sei a disciplina de vocês aí, quem que dá. Mas vamos colocar aqui o empreendedorismo. Tab, com o professor Eugênio. Aí. Vocês querem aumentar uma coluna? Não há problema. Ó. Por exemplo, eu quero uma coluna aqui. Eu levo o mouse, ó, clico, selecionei a coluna toda, dou um botão direito do mouse, peço para ele inserir uma coluna antes ou após. Eu quero antes. Ó, inserir uma coluna antes. Então, essa aqui poderia ser horário. E aí vem o horário nosso, 19. E às 21h10. Pronto. Se eu quero apagar uma coluna, de novo, seleciono a coluna, botão direito e excluir. Excluir o quê? Colunas. Tá vendo? Se eu quero inserir uma linha aqui no meio, então, ó, seleciona a linha. Aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, seleciona a linha. Botão direito, inserir. Linhas acima ou abaixo? Linhas acima. Então, aqui, posso colocar if sul de Minas. Eu quero apagar uma linha. Seleciona a linha. Botão direito, excluir linhas. Pronto. Agora eu vou formatar minha tabela. Formatação da tabela, título, deve ser centralizado e mesclado. Então eu seleciono, botão direito, e eu tenho aqui mesclar células. O que o mesclar faz? Divide, transforma. Eu tinha 3 células, transformou em uma só. O que é uma célula? Célula é cada quadradinho deste. Posso formatar? Posso, seleciono. Centralizado, negrito, tamanho, 14. Posso até colocar uma cor de fundo aqui, ó. Aí eu venho no meu preenchimento. Cadê meu preenchimento?
Ele não está disponível aqui para mim. Não está. Vamos pegar aqui preenchimento. Está sem preenchimento. Vou escolher um preenchimento. Verde. Vai lá. Poderia encher tudo? Poderia encher tudo também. Botão direito do mouse. Aí eu tenho a opção das propriedades da tabela. E aqui eu tenho plano de fundo, cor, e eu coloco cor nela inteira. Ok, olha lá. Preenchimento. Vou tirar o preenchimento, seleciono. Preenchimento. Sem preenchimento. Volta ao normal. Essa linha de título, seleciono, coloco em negrito, centralizo. Ah, quero colocar um preenchimento também. Botão direito. Volta nas propriedades da tabela. Lá no plano de fundo, escolho a cor. Agora eu quero uma cor mais marcante. Então, ok. Pronto. Está aí a minha tabela. O restante da tabela eu não mexo. Eu não faço mais nada. A não ser uma formatação. Se eu quiser fazer, né, quiser padronizar, podemos padronizar. Botão direito. Fonte. Arial. Tamanho 12. Tá aí. No mais, não. Eugênio está errado. Está. Botão direito. Olha lá, já sugeriu. Eugênio com acento circunflexo. Tá aí. Bem? Então, essa é a opção de tabelas. Então, olha só. Nessa aula de hoje, nós vimos aqui formatação básica de um texto, com tamanho de título 14 centralizado em negrito e o corpo do texto em tamanho 12, justificado com recuo de primeira linha, espaçamento entre linhas, todos com a fonte Arial. Fizemos a formatação da página, no configurar página, e definimos que ela é do tamanho A4, e nós colocamos 3 margens, 3 centímetros de margem superior e 3 centímetros de margem esquerda. Inserimos uma imagem e vimos como inserir essa imagem atrás do texto, ou então dentro do texto. Fizemos o cabeçalho e fizemos o rodapé, inclusive com numeração de página automática. Vimos como que muda de página sem ter que chegar até o final da página. Manda fazer uma quebra de página. Na quebra de página, eu optei por trabalhar aqui com vocês marcadores de numeração. Então, criei aqui, né, alguns cursos. Coloquei numeração e coloquei marcadores. As ferramentas estão ali. E quebrei a página novamente. Na página 3, nós vimos tabelas. Como inserir uma tabela com colunas, com linhas, como apagar uma coluna, como apagar uma linha, como formatar partes da tabela. E vimos também como dividir o texto em colunas. Selecionamos, fomos lá e dividimos em 2 colunas. O que está faltando para mim fazer aqui agora é marcadores. Então vamos, tabulação. Então, vou quebrar a página de novo. Inserir uma quebra manual de página. Dou um OK. Fui para a página 4, né? Vamos ver. Página 4. E aqui eu vou fazer uma tabulação. Então, por exemplo, olha. Eu quero, olha a minha régua. A régua está limpa. Eu quero algo no 2 e algo no 12. Como se eu estivesse montando um índice. E nesse índice meu, um sumário. Esse índice meu, então vou colocar aqui. Sumário da terceira semana. Vou dar um Enter. Ele está ligado aqui, ó. Por isso que está aparecendo essa opção aqui. Aí. Sumário da terceira semana. Então, onde que eu vou?
Eu vou lá no meu inserir. E aqui eu tenho tabulação. Onde que está? Onde está? Onde está a tabulação? Um momentinho. Parece que a ferramenta não está inserida. Eu tenho a opção de fazer isso pela régua. Só que eu queria mostrar para vocês por aqui. Bom, pela régua, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu marco aqui na régua, olha lá. Dei um clique no número 2. Ele colocou para mim ali, ó, um tracinho, um Lzinho. E eu vou lá no 14 e vou colocar, vou dar um clique de novo, bem em cima do 14. E ele colocou uma outra marquinha para mim. Então eu sei que eu tenho uma marca no 2 e no 14. Como que eu respeito essa minha tabulação? Eu dou um tab e ele pula no 2. Então aqui eu vou colocar conteúdo. Letra maiúscula, né, gente? Eu vou pular lá no 12. Eu dou um tab. Eu tenho página. Dou um enter. Tab. Primeiro foi o texto, na página 1. Tab. Imagem. Tab. Também na página 1. Tab. Colunas. Na página 1. Enter. Tab. Mais que eu tenho lá na página 1. Cabeçalho e rodapé. Vou deixar a cabeçalho e rodapé de fora, tá? Eu vou colocar agora aqui que nós tivemos aqui, ó, marcadores e numeração na página 2. Então, ó, marcadores e numeração, tab, na página 2, tab. Tabela, tab, na página 3, enter, e tabulação, a página, essa aqui é a página, olha, 4, página 4. Então isso aqui é um formato de um sumário. É claro que o sumário não vai aqui no final, né? O sumário vai lá no início. Como vocês viram na regra da BNT, eu tenho capa contra capa, ou capa, folha de rosto, dedicatória, e aí que vem o sumário, depois que vem o desenvolvimento do meu texto. E vou selecionar, olha, de texto até o final. Vou dar um botão direito do mouse aqui. E não tenho a opção aqui. A opção ela tá oculta. Tem que ver aonde que ele colocou para mim tabulação. Vai estar no inserir. Ó, gente, está escondido mesmo, tá? Formatar. Dentro do formatar parágrafos é que eu tenho aqui, ó, tabulações. Estão vendo as duas marcas? Até não ficou no 2 certinho, ficou no 1,97. E o outro ficou no 13,99, mas tudo bem.
E eu quero que a tabulação aqui do 14, do 13,99, ela tem uns pontinhos preenchendo, para mim não me perder. Então, vou selecionar o 13,99, vou marcar aqui, ó, caractere de preenchimento, e vou dar um OK. E olha lá o que ele faz. Ele já preenche para mim. Então, por exemplo, olha, se eu quiser separar isso daqui, vamos fazer uma separação aqui. Aqui eu tenho marcadores, ó. Vou aqui no final, vou dar um Enter. E aqui eu tenho numeração. Olha a hora que eu der o Tab. Ele já coloca os pontinhos para mim na página 2. Vou posicionar aqui agora, ó. Ali eu tinha cabeçalho, rodapé, Tab, na página 1. Tá vendo? Então já fica pronto. Fica tudo pronto, tudo definido aqui para mim. Eu vou salvar lá na área de trabalho este conteúdo da aula de hoje. Vamos fazer diferente até. Vamos fazer diferente. Eu vou criar uma página e esta página, ela vai ter aí uma pasta, vou criar uma pasta e essa pasta vai ficar guardada essa situação aqui de vocês. Então, vamos lá. Vou lá na área de trabalho. Ó, vou fechar isso daqui, não preciso. Vou na área de trabalho. Botão direito, novo, pasta. Então, ADM. Não, desculpa. Vocês é Conte. Conte, traço, M2. M2. Dou um Enter. Dentro do Conte M2, ó, vou abrir Conte M2, 2 cliques. Eu vou criar a subpasta Writer. Então, ó, botão direito, novo, pasta, e esta é Writer. Enter. Então, eu criei duas pastas. A pasta Contabilidade e dentro dela a pasta Writer. Agora, eu vou salvar esse texto, até para que eu possa continuar na próxima aula, dentro do Writer lá do Conte 2. Então, vamos lá. Estou aqui no meu texto. Vou lá no meu salvar. Posso vir aqui, posso vir arquivo, salvar, onde eu quiser. Tá? Talvez aqui seja mais fácil. Salvar. E ele pergunta, onde você vai salvar? Aquela pasta está na área de trabalho. Então, eu vou lá na minha área de trabalho. E acho Conte M2, dou 2 cliques. Acho Writer, dou 2 cliques. Então, agora eu estou, olha aqui, ó, área de trabalho, Conte M2, Writer. E como que ela vai se chamar? Vai se chamar semana 3. Só isso. Ó, mando salvar. Vou ver se está salvo. Então, vamos lá de novo. Ó. Minimizei. Conte 2. Writer. Semana 3. Está salvo aqui para mim. Ah, professor, e se eu quisesse salvar em PDF? O que eu faria? Salvar em PDF. Vamos lá. Vai lá no arquivo. Peça para ele. Ele tem uma opção de salvar automático em PDF. Ou então, eu poderia exportar. Né? Vamos ver as duas opções. Ó. Eu poderia entrar em salvar como. Tá aqui, ó, nome do arquivo. Eu venho aqui no tipo e escolho a opção PDF. A outra opção, que é a mais fácil, vou cancelar, é você vem em arquivo e pede para ele exportar como PDF. Ó. Não precisa fazer mais nada. Exportar como PDF. Exportar. E ele só me pergunta o local. Então, de novo, ó, área de trabalho. Tá? Conte M2. Pro Writer. Ele já me deu o nome e eu peço para ele salvar. Já está salvo como PDF. Vou fechar. Vou abrir o Conte M2. Ó, o Writer. Olha aqui. Semana 3, ODT.
que é o Writer comum, e semana 3 PDF. Bem? Então este era o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu peço que vocês assistam os vídeos, façam essas atividades com calma para fixar, treinem, é necessário treinar. E a gente continua na próxima aula, já sabendo que a próxima aula nós teremos uma atividade já valendo nota. Tá bem? Deixem as dúvidas aqui no chat. Tendo dúvidas, deixem as dúvidas aí no chat. E logo em seguida eu respondo a vocês. Tá bem? Agradeço a presença. Muito obrigado pelo comprometimento. Tenham uma boa semana e que esta seja produtiva. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.